Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um podcast no Novo Ideal News. Meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui com meu amigo Gustavo Santos, do primeiro médio, e hoje a gente vai estar entrevistando o nosso querido professor que ministra o projeto de eletiva de biologia aqui no colégio. Bom dia, professor. Bom dia, prazer, meu nome é Diego e eu agradeço o convite de vocês. Agradeço a gente pela presença. Bom, e para começar o nosso podcast, nós vamos fazer algumas perguntinhas sobre você, só que como Diego e não como professor. Então, vamos lá. Professor, quem é você? Como você começou aqui no colégio? Conta a sua história um pouco pra gente. Bom, eu na realidade eu iniciei a minha carreira aí trabalhando em pesquisas, né? Eu sou formado desde 2006. A minha graduação principalmente é uma graduação em ênfase em biologia marinha, então eu sou biólogo marinho de formação. Tenho bastante atividade aí na área de pesquisa, então eu participei de grandes projetos a nível Brasil, participei do projeto de licenciamento da usina de Belo Monte, na Amazônia, uma das maiores hidrelétricas do Brasil. Trabalhei também com licenciamento ambiental no Pantanal, cobrindo uma área bem extensa de 3 lagoas da Corumbá, na Bolívia, trabalhando com identificação de espécies de mamíferos terrestres, incluindo onça, enfim, todo tipo de mamífero aí com uma alta complexidade, fazendo análise de pegadas, análise de identificação de passagem através de fotografias. E também fiz, eu acho que um trabalho mais importante foi na época da pandemia, onde eu assumi um laboratório de análises ambientais e fiz o licenciamento da água de descarte da vacina Coronavac. Caramba, grandes projetos aí, professor. E quando que você começou a querer começar esse sonho de dar aula aqui? Na realidade, a minha família ela é formada por professores, né? Meu pai é professor, minha esposa é professora, minha sogra é professora, então estou dentro de uma família de professores e eu acho que professor ele acaba fazendo um pouco parte aí corre nas minhas veias. Já tá no sangue. E como que você acha que esse início da sua carreira de professor mudou na sua carreira de biólogo profissional, nas suas pesquisas? Você acha que influenciou bastante? Na realidade, o pesquisador ele é sempre pesquisador. A gente dá aula, mas a gente está sempre pensando em algo novo, né? A gente até, o intuito do nosso podcast depois falar um pouquinho sobre o projeto que a gente está fazendo. Então, nossa cabeça ela nunca para e a gente sempre continua a desenvolver novos desafios, né? Mas, enfim, qual que era a pergunta? Até me perdi. Como que essa vida de professor influenciou na sua carreira profissional como biólogo? Ah, sim, então. E aí o que acontece? Como trabalhar em campo demanda assim, muito tempo, né? A gente acaba ficando muito afastado aí da família, né? Hoje eu tenho 2 filhos, quando eu era solteiro, né? Era jovem, eu tinha tempo para ficar, às vezes 20, 25 dias no meio do mato, sem contato com a civilização, e agora eu não tenho esse tempo disponível. Então hoje eu sou mais um analista de dados do que realmente um biólogo de campo, né? Mas eu acredito que hoje todo professor de uma forma direta ou indireta faz ciência, então eu acho que as duas áreas são bem unidas. E como e quando você entrou nessa área de biologia, você descobriu essa paixão por biologia que você tem e decidiu não só ser biólogo, como profissional biólogo marinho, como você mesmo disse, mas também entrar e começar a ensinar para as pessoas e passar todo esse conhecimento, toda essa paixão que você tem para os alunos e para as pessoas que estão interessadas em aprender mais? Como eu me defino como uma pessoa extremamente curiosa, desde pequeno, uma coisa que sempre me intrigou foi o espaço, né? Então, eu desde criança tenho essa coisa na minha cabeça. Será que existe vida fora do nosso sistema solar? Será que estamos sozinhos no universo? E isso sempre me intrigou. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais curioso com as questões internas do nosso planeta, né? Se a gente for pensar, a gente sabe tão pouco do que a gente tem aqui dentro. Sim. E eu querendo saber lá fora. E aí o lugar que a gente tem menos conhecimento é o oceano. Isso sempre me intrigou desde pequeno. Eu falei assim, então eu preciso saber o que eu tenho aí na vida marinha que eu posso aprender. E aí eu acabei
me formando meu ensino médio, eu me formei com 17 anos, 16 para 17 anos, e com 17 anos eu fui para Santos cursar o curso de Biologia Marinha, onde eu me formei formei bacharel em Biologia Marinha e tirei a minha licenciatura para dar aulas, né? Então hoje eu sou licenciado para dar aulas do ensino fundamental ao ensino médio. E dessas pesquisas que você já fez sobre o oceano, todo esse envolvimento de pesquisa, eu não sei como funciona, sou muito leiga nessa área, mas qual foi a pesquisa, assim, a descoberta que você descobriu que mais te intrigou, assim, que deixou mais chocante, que você não imaginava que teria isso? Na realidade não é uma descoberta, né? A gente pode dizer o seguinte, como a gente sabe muito pouco sobre o nosso próprio planeta, sobre o nosso próprio oceano, a gente sabe muito pouco e as descobertas caminham a passos bem curtos, a passos de formiguinha. Mas o que mais me intriga, mas na verdade não o que mais me intriga, mas o que eu posso definir como a coisa mais bela que eu vi, descobri na prática, é uma coisa que vocês aprendem desde o 6º aninho do ensino fundamental, que chama-se fotossíntese. A fotossíntese, poucos sabem, mas é uma adaptação de um ser vivo aonde ele transforma 2 moléculas inorgânicas, ou seja, 2 moléculas impossíveis de serem consumidas, em um alimento. Então, olha que engenhosidade, né? Uma planta, um ser vivo consegue transformar a luz do sol, gás carbônico e oxigênio em uma glicose, um açúcar. Então, acho que isso é a coisa mais bela que a gente tem aí. E que sustenta a vida do nosso planeta. E entrando nessa área de fotossíntese e afins, nós estávamos aprendendo sobre a fotossíntese e a vida em Marte, já que você falou sobre fora do planeta e tal, sobre a vida em Marte. E nós estudamos que a NASA e algumas empresas estavam pesquisando sobre mandar uma máquina que realizasse fotossíntese para Marte, para artificialmente mudar a atmosfera de Marte e tornar habitável. Começar a se tornar habitável. Um dos meios seria mandar uma máquina de fotossíntese para lá. Você sabe alguma coisa sobre isso que você possa nos informar? Está por dentro? Está sabendo? Na realidade, né, a gente sabe que a pressão, né, atmosférica, né, a densidade do planeta Marte é um pouco complexo aí no caso de realizar fotossíntese. Primeiro a gente teria que aumentar a quantidade disponível de CO2 na atmosfera, então teríamos que teoricamente liberar bastante dióxido de carbono na atmosfera. Em segundo, o planeta Marte ele é um planeta bem complexo, nos termos que você tem temperaturas altíssimas no Sol e temperaturas muito frias em outras regiões. Então, para que houvesse essa condição aí, primeiro que todo mundo teria que viver num limítrofe entre o Sol e a sombra. Então seria uma faixa muito estreita do planeta. E outra, que eu acredito que a temperatura adequada para viver em Marte nós só encontraríamos debaixo da Terra. Então, teoricamente, nós não precisaríamos alterar a atmosfera de Marte. Nós poderíamos produzir tudo isso internamente dentro de cavernas, debaixo do solo, porque eu acredito que a vida se sustenta mais abaixo da Terra lá do que, de fato, na superfície. Só que agora, indo diretamente ao fato de você ter vindo aqui, nós vamos fazer perguntas sobre agora o seu projeto da eletiva de Biologia. Certo. Qual foi o seu pensamento inicial sobre esse projeto, professor? Tipo, qual foi a sua ideia? Na realidade, assim, no Brasil hoje, o maior problema que a gente encontra aí é a insegurança alimentar, de forma geral. Muitas pessoas não sabem o que terão para comer no próximo dia ou na próxima hora. Sim, isso é preocupante, né? Sim, com certeza. E aí a ideia desse projeto é o seguinte, um ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente tem um país extremamente rico e fértil, a gente chega à conclusão que não falta alimento
não falta produção de alimento. Grande parte desse déficit de alimento nas prateleiras com preço acessível é a distância dos polos produtores para polos de distribuição urbana. Então, o que encarece primeiramente é o frete, e muito desse alimento é desperdiçado ao longo do caminho. E um projeto de microverdes, que é o que eu estou implantando aqui, ele trabalha com uma técnica de fazenda vertical, onde ele pode ser produzido dentro de grandes polos urbanos. Ou seja, você não precisa de grandes meios de transporte para desovar esses alimentos. Então você consegue desovar esses alimentos através de pequenas picapes, de carros elétricos pequenos, então isentos de rodízio. Então você consegue otimizar valor, tá? Na distribuição, você consegue fazer com que um grande volume desse alimento chegue na mesa de todo mundo. Você tem uma alta velocidade na produção, no cultivo, porque você consegue colher os microverdes de 7 em 7 dias, nenhuma produção te dá essa velocidade. E outro ponto é que qualquer pessoa consegue fazer dentro de casa. Então eu penso nesse projeto mais como um projeto social, onde as pessoas conseguem garantir a sua segurança alimentar, plantando e colhendo alimentos toda semana e sabendo que vai ter alguma coisa para comer dentro de casa. Consegue para ajudar nessa parte aí da insegurança alimentar, né, que você tinha falado. A produção é muito grande, mas é muito mal distribuída. Tem pessoas que têm muitos alimentos, muita coisa para comer, e tem pessoa que não sabe o que vai comer no dia de amanhã. Sim. Então, como você mesmo disse, muitos desses alimentos, quando chegam nos mercados, fica lá muito tempo, porque o preço é muito elevado e poucas pessoas recebem um salário bom para poder comprar e adquirir todos esses alimentos. Então acabam estragando. E você acha que tá fluindo bem a sua eletiva? O que vocês têm até agora? Tá dando certo as ideias de vocês aí? Olha, nós tivemos um pouco de dificuldade na relação do planejamento. Trabalhar com alunos, principalmente depois da pandemia, gera uma dificuldade. Eu acho que isso daí é uma coisa que todos os professores encontram, na questão de autonomia. Então, o que eu vejo é que os alunos hoje eles têm uma grande dificuldade em ter uma proatividade e conseguir desenvolver por conta própria. Às vezes não é falta de vontade, é só não saber o que caminho seguir. Então, a maior dificuldade que eu encontro é no protagonismo do aluno. Então, às vezes de ter o projeto... essa tomada de ideia, né? Isso. E aí, às vezes a gente acaba tendo um pouquinho de atraso na questão de desenvolvimento do projeto, porque precisa sempre ter um direcionamento. E quando eu pensei nessa eletiva, a minha ideia era trabalhar diretamente o protagonismo do aluno. Eu estou encontrando dificuldade, mas eu vou conseguir. O pessoal está quebrando a cabeça, está tendo bastante dificuldade, porque eu não dou o caminho das pedras, eu só dou a solução. Tá certo. E deixo todos pensarem por si mesmo. Tá um pouquinho lento, mas parece que agora a gente vai deslocar. A gente já conseguiu fazer o planejamento da nossa empresa, já conseguiu organizar, e agora, a partir da próxima semana, a gente vai começar de fato a montagem da estrutura tecnológica e a produção em si. E entrando nessa estrutura tecnológica que você falou, como que vai funcionar? Quais estruturas vocês estão usando para o pessoal de casa conseguir fazer também? É muito simples, né? Na realidade, o que a gente precisa é de um recipiente plástico e um substrato, sementes de qualquer tipo de hortaliça ou verduras, porque todas elas, no seu estágio tecnicamente nós chamamos de cotilédone, né, vulgarmente chamado de broto, ele chega a ter 40% a mais de nutrientes do que o alimento na sua forma adulta. E ele cresce em 7 dias, então praticamente a gente dispersa sementes na superfície dos recipientes com substrato, a gente deixa ela dentro de uma estufa escura
durante 3 dias e dali 4 dias com um fotoperíodo que a gente faz de 12 por 12 de luz, que pode ser uma lâmpada fria e diretamente, ele fica pronto para colheita. Então é super simples e fácil de fazer. Muito fácil. E sobre esses nutrientes que você falou, eu esqueci o nome, como você deu o nome? Da Dos estrutura? nutrientes. Não, os nutrientes são 40 vezes mais ricos e o nome da estrutura do broto a gente chama de cotilédon. Ah, sim. E eu vou falar aqui, o adubo entraria nisso? Daria para gerar com estes alimentos ou alimentos desperdiçados do nosso próprio consumo, gerar ali aquela torre de adubo? Eu não sei como funciona direito, mas que são várias caixas uma em cima da outra e vai colocando os alimentos já consumidos que não podem ser mais consumidos, caixa de ovo, caixa de alimentos, para fazer o próprio adubo, para gerar mais... No caso do microverde, a gente não precisa de adubo, não precisa do adubo. Por quê? Porque, por exemplo, vocês estão no primeiro ano, vocês vão estudar isso, acho que provavelmente o ano que vem. Dentro da semente, ela já tem toda a força e energia que ela precisa até chegar no estágio de broto. Então, todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse nosso microverde, ele está já dentro da própria semente, então só precisa de um substrato para ele extrair alguns sais minerais, mas esses sais minerais eles têm origem inorgânica, não orgânica, então você não precisa adubar. Sim. E só que essas sementes necessariamente precisam das sementes ou pode fazer com o resto por exemplo, alface, você plantou o próprio alface, do próprio alface dá para você replantar ali e começar a criar outros? Tem como fazer uma reutilização aí do que já foi usado? Não, aí a gente vai trabalhar especificamente com sementes. Por quê? Porque se você fizer dessa forma, você não vai ter uma alta produtividade. Se a gente pensar que são brotos, eu preciso de muitos brotos. Então, vou compor uma salada de broto, eu vou pegar ali, 50, 60 brotos de alface. Sim. No seu estágio inicial. Então inviabilizaria. Sim. E depois... Como que vocês pensam? Vocês vão utilizar para próprio consumo? Ou vocês estão pensando em fazer algum projeto de arrecadação de dinheiro para conseguir produzir mais? Ou vender? Não sei, o que... Eu tenho algumas ideias, na realidade. Uma delas, primeiramente, a ideia do projeto é montar uma empresa onde a gente possa capitalizar. Então, além da biologia, vocês estão entrando aí com empreendedorismo, né? A ideia é uma empresa mesmo, e a empresa ela vai ter 2 vias, a área social e a área comercial mesmo. Na área comercial, a ideia é introduzir apresentar esse alimento diferenciado. Ele já é utilizado na alta gastronomia, mas ele é extremamente barato e fácil de produzir. O valor agregado dele é muito alto. Hoje chega até R$70 o quilo do microverde, sendo que você produz ele com apenas R$1, R$2. Então. E aí, em princípio, eu pensei de nós comercializarmos esse produto diretamente para consumo, para as pessoas experimentarem. Talvez trabalhar na escola depois a produção em alguma atividade da escola, algum alimento. Então a gente pode fazer uma culinária, produzir uma torta, produzir alguma coisa com esses microverdes. E a parte social, que seria a parte da produção, nós trabalhamos com alguma instituição para fazer a doação dessa produção. Então vocês vão muito além da biologia. O projeto de vocês está muito Ele engloba acima, muitas outras áreas. Porque nós vimos, microverde, nós pensamos o quê? Vai fazer uma plantação, só que vai muito além disso. Sim. Então os microverdes, além de ser para consumo próprio, você mesmo na sua casa, você pode fazer e tirar uma renda disso, uma renda barata, uma renda que um custo-benefício muito alto, porque é muito barato para você plantar, mas você colhe e você pode vender por um valor muito mais alto. Sim, então certeza. Tem um bom aproveitamento aí. Com certeza. Seguindo, professor, você tem algum conselho para, voltando para a área de biologia, você tem algum conselho para quem quer ingressar nessa área aí? Você teria alguma ideia de por onde começar? Vocês são loucos? Vocês não vão fazer da biologia. Na área da biologia só tem maluco, né? Mas, assim, o conselho eu não digo para a área de biologia. Eu acho que a área da ciência aí, ela tá passando por um processo onde eu acredito que a biologia vai ser a área da vez agora, né?
mas o conselho que eu dou, independente da linha que vocês forem seguir, humanas, biológicas, é que vocês se engajem. Vocês só serão bons profissionais trabalhando. Então, onde começa esse trabalho? Esse trabalho começa na prática na escola, esse trabalho ele começa estagiando muito cedo na universidade. Então, você entra na universidade, você vai procurar um bom estágio, vai começar a fazer desde o primeiro ano. Muitos falam assim, nossa, para que você vai fazer estágio no primeiro ano? Quem está no primeiro ano não sabe nada. Mas assim, 4 anos, 5 anos fazendo estágio, são 5 anos adquirindo conhecimento. Já é uma grande experiência aí. Aí você já entra no mercado de trabalho com uma carga muito maior do que você entrar totalmente leigo aí. Sim. E outra coisa, não é só a área técnica. Eu acho que hoje na nossa vida a área técnica ela é importante, mas a comunicação ela é muito mais importante. Se você for técnico e não saber se comunicar, você não consegue passar os seus conhecimentos, nem consegue se fazer entender. Isso você só vai aprender trabalhando, pondo a mão na massa. Então, independente se for biologia ou qualquer área, que vocês sigam o caminho de vocês e coloquem a mão na massa. A mão na massa que forma um profissional. E falar em mão na massa e afins, como que você acha que a tecnologia influenciou na área biológica? Você acha que na ciência a tecnologia foi muito importante porque ajudou a desenvolver vários projetos, ajudou em várias pesquisas? Só que você acha na área de biologia? Você acha que as pessoas estão entrando menos de cabeça, deixando mais as máquinas trabalharem, mais as máquinas produzirem? Ou você acha que não influenciou muita coisa? Na área de biológicas, ou você põe a cabeça para pensar ou você não faz. Eu costumo dizer assim, né? Tem até um estudo recente que diz que o jovem de hoje está perdendo espaço no mercado de trabalho para os mais velhos por um motivo. Experiência. Não, vocabulário. Então a inteligência artificial ela não é nada sem vocabulário. Então, vocês precisam enriquecer os vocabulários. Se vocês chegarem para uma inteligência artificial e não souberem explicar, não tiverem vocabulário para poder dizer para ela o que ela tem que fazer, não sai nada. Não sai nada. Então, hoje, o número de pessoas com mais de 40 anos sendo contratadas para trabalhar com inteligência artificial é muito maior que os jovens de 23, 25 anos, tá? Então, e eu acho que a inteligência artificial ela te dá uma resposta, mas ela não pensa para você. E na área de biológicas é puro pensamento, é acerto e erro, é teste atrás de teste. Se a inteligência artificial resolvesse, a gente não teria passado praticamente 1 ano dentro de casa esperando uma vacina ser produzida, né? Então a tecnologia ela está sendo empregada, só que tem pessoas pensantes e tem projetos, isso são projetos de anos. 1 ano, se tem 1 ano para produzir, isso daí está sendo pensado há 10. É verdade. Então você acha que é muito mais fácil pôr em prática do que produzir o próprio projeto e colocar todas as máquinas para funcionar? Porque para colocar as máquinas para funcionar, você precisa de todo um estudo antes, tem que ter todo ali um preparo. E esse preparo tecnológico, quem faz? São os próprios biólogos ou tem uma área específica ali na biologia que vai estudar essa área tecnológica? A área da biologia ela é uma área muito grande, mas assim, muito maior do que as pessoas leigas conhecem, né? Dentro de um mesmo tema eu tenho uma diversidade muito grande. Então, por exemplo, se eu for falar de biologia celular, eu posso estudar a célula, eu posso estudar a molécula, eu posso estudar engenharia genética, eu posso estudar, enfim, diversas áreas. Da biologia muito extensa. Muito extenso. Então, dentro de uma área tem uma grande ramificação. Sim. Então, por exemplo, agora um exemplo meu. Quando eu fazia licenciamento da usina de Belo Monte, eu empreguei a primeira técnica, na verdade foi uma dos primeiros profissionais a serem treinados no Brasil para fazer monitoramento de biotelemetria acústica. O que é biotelemetria acústica? Basicamente implantações de chip em peixes e fazer esse monitoramento tanto com hidrofones dentro de água quanto via rádio, via avião. Então,
Olha o quanto isso é uma gama grande. Então, assim, isso envolve engenharia. Eu não sou engenheiro, mas a gente desenvolveu uma escada para os peixes fazerem uma piracema. Eu não sou formado em como posso dizer, engenharias tecnológicas, não sou formado em engenharia da computação, mas eu tinha que fazer leitura de parâmetros e parâmetros de computador. Então você ser um biólogo vai muito além do que estão nos livros e do que a gente aprende. O que a gente aprende na escola é só uma ponta do iceberg que é imenso. Enorme. Tem várias... Na realidade, você vai apenas... O que você aprende vai te ajudar a formar uma opinião, formar um entendimento. Porém, de fato, você precisa ter a prática, que nem eu falei pra vocês. Vocês vão ter que fazer estágio, vocês têm que trabalhar para poder entender todo o meio que envolve aqui. Pra dar uma descontraída, vamos fazer um joguinho de bate-volta? Vamos. Um joguinho rápido. Um jogo rápido. Bom, qual é a sua cor favorita? Verde. Na sua época de escola... Mas eu não sou palmeirense. Na sua época de escola, qual era a matéria que você menos gostava? Matemática. Qual é a sua cor favorita? Verde. Qual é o seu filme favorito? Meu filme favorito, Harry Potter. Livro que indicaria? O Segredo. Área favorita na biologia? Vegetal. O que não gosta na biologia? Eu gosto de tudo. Tudo? Tudo. Então foi isso, professor. Muito obrigada. Obrigado aí pela participação, professor. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigada. Acompanhe aí, porque já vão sair o 3º episódio. Valeu, gente. Obrigado. Acesse as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube e o nosso site. Um beijo.